Acho se que a der um chance alívio ficou aí, pra trás galera, já. talvez o alívio não seja o fim da queda, né? O alívio pode ser o que a gente chama de respiro de baleia, né? Pergunta do Lucas Mazar do Veloso aqui, ó. Adoção acelerada da IA em todas as dimensões da vida humana poderia dar um novo fôlego ao planejamento centralizado, mas numa versão ainda mais nefasta. Olha lá, distopia. O que você acha, Bruno? Você que, né, gosta de literatura libertária, é tipo revolução, é revolta de Atlas. Peraí, Né? repete pra mim aí. A IA, a adoção da IA, o governo pegar a IA para fazer um Big Brother, assim. Usar Já o IA tá, pra né? controlar. Controlar a população. Cara, eu não duvido, assim, de governo eu não duvido, é aquele que a gente falou aquele dia no Conversa Paralela. Mas eu acho que, sinceramente, onde reside a minha esperança, de repente, a gente caminhar para aquela proposta que eu falei de Estado menor e, consequentemente, isso, é que eu acho que a tecnologia está chegando num ponto que ela é incontrolável. É a descentralização dela. Então, me parece que se o cara controla isso, vai ter o fulaninho lá que cria o Vai outro. ter o IA Se contrapondo isso aí, Exato, né? exato. Então, eu acho que passou do ponto deles conseguirem controlar tudo devido à própria tecnologia. Hoje fizeram propaganda no box que me fez pensar que o cara perguntava se o nosso tribunal, esse aí grandão que a gente tem aí que manda o tribunal, né? Se eles bloquearem os aplicativos de bancos gringos, o que aconteceria? E eu tava respondendo pro cara que eu acho que não tem braço pra isso, né? Não tem, vai ter que bloquear um por um. Não consegue. Se o cara faz Eles uma vão derrubar muita coisa aqui VPN, também. né? O cara faz a VPN. Não tem. Exato, hoje é impressionante. Agora E essa os coisa da aplicativos IA de tá banco já impressionante. tem até VPN embutida, para você proteger a rede de qualquer coisa. Então, é quase a justificativa de por que você realmente deve abrir, então, uma conta, né, num banco, ter dinheiro fora do Brasil. E hoje Essa saiu coisa até da IA tá impressionante. uma indicação, não sei se é a palavra exata jurídica, do STJ que tentando criar a obrigatoriedade das corretoras darem a informação se o cliente dela tem cripto. Então, tipo, você pega essas Bitso da vida, sei lá, primeiro nome que veio. Eu acho que eles tentam controlar, mas aí beleza, o cara sai do Brasil e coloca a empresa fora. Então já não tá mais na legislação brasileira. Imagino que hoje fica mais difícil controlar. Acho, espero. Me parece que as ferramentas tecnológicas são muito grandes, né? Muito bem. Ó, tem uma pergunta, pergunta não, né? Você colocou aqui, Rô, China e Taiwan. Qual que é o que tá acontecendo aí, se quiser começar? Primeiro um comentário do Adalto aqui, ó. O órgão mais eficiente do Brasil é a Receita Federal. Ela sabe quanto você ganha, quanto você deve, quanto ela te deve, mas você tem que declarar, né? Ainda mais se declarar errado, ainda dá errado. Então, parece que houve uma movimentação, né? Exercícios que a China está fazendo lá no mar da China, lá e perto de Taiwan, que não são exercícios como foram os anteriores, né? Então, é uma coisa um pouco mais séria. Mas talvez seja essa coisa do Big Stick aí que você estava falando, que o Musa estava falando, do livro do Trump. Acho que eles leram, né? O livro do Trump. Então, talvez seja essa coisa do Chicken Game. Eu consumo muito material sobre conflitos e coisa, é do meu interesse. Eu fiz escola superior de guerra, inclusive cursos de inteligência e tal. A China não é de briga. Ela só apanhou. Faz 500... Todas as grandes guerras que ela entrou, ela apanhou. E ela não está preparada, porque faz muito tempo também que ela não tem um conflito, né? Mas pode ser que para bagunçar o jogo, ela tente fazer alguma coisa assim. A China tem uma vulnerabilidade em termos de guerra, que é a alta dependência da população de um produto que eles têm que importar, que são grãos. Proteína e grãos. Então, numa eventual guerra convencional, quem tem uma marinha muito forte pode causar problemas para a China. E você coloca, no caso dos Estados Unidos, tem a maior marinha do mundo. Sim. Eu acho que os Estados Unidos, se somar todos os porta-aviões de todas as marinhas do mundo, não dá o número de porta-aviões que os Estados Unidos têm. E ele pode, numa manobra, é caro, mas é uma manobra de fazer um bloqueio naval e não chega a grãos na China. Não chega. Então você fere a China de morte. Se você não deixar chegar grãos, em algum tempo ela não tem como alimentar aquele povo, nem grãos e nem proteína animal. Por isso que o Trump quer separar a Rússia da China, né? Sim. O bloco russo-chinês, o Trump lida diferente com cada um deles. Com a Rússia ele conversa de um jeito, com a China de outro. Porque a China ele sabe que tem uma dependência e ele, no limite, não é o que ele quer, mas no limite, os Estados Unidos pode causar
problema para a China sem gastar americanos em solo lá. Faz um bloqueio naval e não passa navio. E aí você isola a China, porque do outro lado é montanha. O que vai fazer? Vai importar? Como é que vai passar caminhão para aquele... É muito difícil você levar produto para a China pelo norte ali, pela Mongólia, não sei o quê, pelo Azerbaijão, tudo ali é montanhoso. Então, o acesso principal para você levar na quantidade que precisa para chegar para aquelas bocas todas é pelo mar. E por isso a China trabalha tanto para controlar ali aquela região marítima ali do Oceano Índico, por isso que ela está na África, porque ela quer garantir esse suprimento, né? Então, custaria muito caro, mas seria possível. Agora, no caso da Rússia, não. A Rússia é um país autossuficiente em tudo. Energia e comida. Ele tem petróleo, tem gás natural, com um pedaço da Ucrânia agora que ele pegou, ele tem saída para o mar e tem a Ucrânia é o terceiro ou quarto maior exportador de grãos do mundo. Tá lá. Caramba. Entendeu? Na Europa, o maior produtor de grãos da Europa é a Ucrânia. Você não lembra a porrada que deu? Quando deu a guerra lá? Grãos Então, explodiram de preço. exatamente. Então, a Rússia é diferente. Se você botar ela, se você bloquear a Rússia, ela sobrevive no mundo dela. De fato, ela já está assim hoje. Quando começou a guerra, o que os europeus e o globalismo fez? Bloqueou, tirou a Rússia do SWIFT, tirou ela do sistema ocidental de pagamentos. Ela tá morta por causa disso? Não. Congelou as reservas dela nos Estados Unidos. A Rússia tá aí, com dinheiro, com a máquina de guerra dela debilitada um pouco, mas tá sobrevivendo. A ponto do Trump ainda respeitar o Putin como um adversário à altura. Tem gente que diz que eles estão unidos, não sei o que lá, mas não me importa. O fato é que a Rússia é diferente da China nesse sentido. Ele pode play hard com a China, bancar o machão com a China. A China depende mais dos Estados Unidos do que ele da China. Agora, a Rússia não. A Rússia consegue se virar sozinha. Por isso que é interessante para ele quebrar esse bloco. E por isso que o Trump está se aproximando do Putin? Diz que ele é o agente Krasnost, né? O pessoal fala bastante que ele tem um compromisso. O Trump, o Putin tem um compromate dele, né? Que ele ficou meio quebrado nos anos 90, né? E diz que a máfia russa deu uma ajudada boa nele lá. Mas isso é fofoca. O fato é que é isso. Ele quer separar mesmo a China de Rússia, porque os dois juntos complicam bastante a situação, porque eles são vizinhos e altamente complementares, né? Então a coisa complica. Tem um perfil aqui que eu não vou dizer o nome, mas que é um nome feio, mas assim, ó, bolsas americanas rumo ao crash. Ó, engrosse seu pênis, é o nome do negócio do cara. Bolsas americanas rumo ao... Falei que era feio. Qual que é o site dele mesmo? Menos de 20%. É crash. Faca, explica um pouquinho essa queda, se já é crash, se não é, o que a gente pode esperar, se não for crash vai dar compra. Bom, veja, a Bolsa hoje, tecnicamente, ela rompeu os suportes todos, os analistas técnicos tradicionais olham para o mercado usando médias, usando força relativa e tal. Em termos de média e força relativa, os suportes tradicionais para uma compra de curto prazo estão rompidos. Para uma compra para uma compra de médio e longo prazo estão rompidos. Quando você navega uma tendência, você vende no extremo e quando bate na média móvel de 200 dias, você recompra. Acontece que essa média já está rompida, tá lá para cima. O mercado já deixou a média de 200 dias lá para cima e está buscando o fundo que ainda não achou. Hoje o mercado fechou na mínima e não achou. Então, em tese... Hoje foi feio. Hoje foi daqueles dias feios. Em tese, você, nesse momento, está num território uncharted waters, que eles chamam. Território não sabido ainda. Né? Desculpa eu usar os termos... mas é bom que a galera vai aprendendo outro dia eu falei disso, o pessoal me malha aqui. Fala português, não sei o quê, para de falar termo. Então eu vou tentar, na hora, se sair algum sem querer, eu vou tentar traduzir. E vocês me ajudam se sair algum também. Mas aí, em tese, é isso. Eu, como não olho para esses indicadores, eu olho muito mais para a forma do mercado. Eu olho para o formato, né, para o comportamento do preço em relação ao que ele já vinha, o que vinha demonstrando. Então, como o mercado segue certos padrões, eu estou observando, e ainda é muito cedo para dizer que nós estamos num momento daquele crash secular que nós estamos falando. Eu vou precisar esperar, porém ainda não é hora de poder dizer, é um fundo aqui, compra. Não dá para dizer isso também. Quem quiser
ter uma posição tática e tiver estômago, pode ficar vendido. Quem quiser ficar em segurança, fica em cash. E vou esperar. Alavancado long, jamais, né? Hoje não comprar. tá bom. É. Tá bom. Professor... E se o mercado te der uma chance, né, para você sair, eu sair. Se der um alívio aí, galera, talvez o alívio não seja o fim da queda, né? O alívio pode ser o que a gente chama de respiro de baleia. Né? Porém, também não dá para dizer. A gente tem que esperar. Se você começar a subir agora, vou analisar a forma dessa subida, entendeu? E o posicionamento. Se você subir com muita gente ainda, com muito pessimismo, eu diria para você que ele sobe mais. Se você subir e tiver um otimismo, vou dizer assim, eu vou misturar preço com psicologia. Perfeito. Se o mercado daqui desse ponto, ou caindo mais um pouco, voltar e tentar buscar a máxima de novo, e tiver mais otimista do que estava quando você estava na máxima em dezembro ou fevereiro, aí você pode vender. Respiro do morto. Mas aí você tem que cruzar o preço com os indicadores de sentimento. Momento, posicionamento, put-call ratio, a razão entre calls e puts. Perfeito. Nível de caixa dos mutual funds. Se tudo isso voltar a ficar esticado, tá? Se você tiver de novo os fundos com pouco caixa, o retail, que agora o varejo está entrando muito na bolsa agora. É o último que entra, né? Para pagar a conta. Então, né? nós vamos ter, depois que terminar esse movimento de queda, nós vamos ter uma tentativa, o mercado vai tentar buscar a máxima de novo. Tá? Ele vai tentar, e nessa tentativa, você vai ter que olhar para o preço, para o comportamento dele, e vai comparar com os indicadores de otimismo e pessimismo. Perfeito. Se você tiver indicadores de otimismo e pessimismo igual ou maiores do que na máxima ali naquele 6.100 que estava do S&P, e você tem os indicadores de posicionamento de otimismo melhores ainda do que estava na máxima, mas o preço não chegar na máxima, aí é para dizer, bom, todo o otimismo já foi depositado nessa retomada e não buscou a máxima. Então aí você fecha o olho e soca a marreta. Perfeito. Soca a marreta que aí vai. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.